As Sagradas Escrituras nos ensinam que o nosso povo perece por falta de conhecimento. Por isso, nós católicos somos chamados a conhecer mais e mais a fé que professamos. Neste vídeo separamos 3 coisas que todo católico deveria saber, e mais um bônus. O primeiro ponto é: a Igreja é santa. Infelizmente, é comum ouvirmos a seguinte frase sendo dita no meio católico: a Igreja é santa e pecadora. Isto é mentira. A Igreja é somente santa, pois Jesus Cristo, nosso Senhor, é santo. Santo Agostinho nos ensina que vacilará a Igreja se vacilar o seu fundamento. Mas poderá talvez Cristo vacilar? Visto que Cristo não vacila, a Igreja permanecerá intacta até o fim dos tempos. O Catecismo da Igreja Católica, citando documentos do Concílio Vaticano II, nos ensina: o Senhor Jesus deu início à sua Igreja pregando a boa nova do advento do reino de Deus, prometido desde há séculos nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o reino dos céus. A Igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. A Igreja é, portanto, presença misteriosa do reino de Deus na história. É também chamada de corpo místico de Cristo. A Igreja é a continuidade do mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outro ponto, lemos a respeito da santidade da Igreja. A Igreja, unida a Cristo, é santificada por Ele. Por Ele e nele torna-se também santificante. É na Igreja que se encontra a plenitude dos meios de salvação. É nela que nós adquirimos a santidade pela graça de Deus. Nós podemos concluir dizendo que a Igreja, que é santa, é composta por membros que são pecadores. Mas é importante distinguir que, quando nós, os fiéis, pecamos, não somos nós que manchamos a Igreja, não manchamos a Cristo, nosso Senhor. Na verdade, quando pecamos, somos nós que nos afastamos do nosso chamado a ser membro do corpo de Cristo. Nos afastamos do nosso chamado a ser Igreja. Cristo é santo, a Igreja é santa, e nós somos pecadores. Vamos para o segundo ponto do nosso vídeo. A devoção a Maria Santíssima não é opcional. A Igreja Católica compreende algo que é chamado de religiosidade popular, ou devoções populares, que expressam a fé e a piedade do povo de Deus e aprofundam o conhecimento do mistério de Cristo. Nós podemos fazer uso destas devoções ou não, de acordo com a nossa própria consciência. Todo católico é livre para escolher se deve ser devoto de Santo Antônio ou Santa Rita, ou ambos, ou nenhum deles. Mas agora vem a pergunta: e a devoção a Nossa Senhora? Esta devoção é também, digamos, opcional? A Igreja presta o culto de adoração somente e unicamente a Deus. Aos santos e aos anjos, a Igreja nos ensina a prestar uma veneração, que também é chamada pelo termo teológico dulia. Mas para se referir à devoção a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, a Igreja se vale de um termo diferente. Esta veneração é especial e única e é chamada hiperdulia. De forma muito prática, isso nos ensina que a devoção a nenhum outro santo ou mesmo aos anjos deve superar a devoção que o católico deve ter por Nossa Senhora. E, inclusive, a Igreja celebra e nos ensina esta devoção através da liturgia, sendo o nosso culto oficial, público e obrigatório. Muitos papas, santos e santas nos ensinam sobre a necessidade da devoção a Nossa Senhora. São Luís Maria Grignon de Montfort inicia o seu tratado da verdadeira devoção a Maria Santíssima da seguinte forma: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo. A devoção a Maria é, e sempre foi, sinal certo de salvação e de progresso na virtude. Não se sabe de nenhum santo ou santa que não tenham sido verdadeiros devotos de Nossa Senhora. O padre Gabriel Roschini, que foi um grande professor e autoridade a respeito da Mariologia nos nossos tempos, nos ensina: todo o mundo católico, todos os fiéis, sem exceção, sentem a necessidade da devoção a Maria.
sentem-na e, mais do que tudo, praticam-na. Poderíamos, é claro, perguntar em que grau, ou seja, em que medida é necessária a devoção a Maria e especialmente o culto de oração para salvar-se. É difícil determinar semelhante coisa, porque depende de múltiplas e variadas circunstâncias. O que, sim, se pode e deve dizer é o seguinte: quanto mais fervorosa e frequente for a nossa devoção a Maria, sobretudo a nossa oração, mais generosamente ela fará descer sobre nós suas graças e favores celestiais, com cuja ajuda podemos estar seguros de nossa eterna salvação. A devoção especial a Maria Santíssima não é um opcional, e sim um sinal de um catolicismo autêntico. Por fim, o terceiro ponto do nosso vídeo: Jesus Cristo é a Palavra de Deus. Este ponto pode parecer um pouco óbvio, mas não é. Quando usamos o termo Palavra de Deus, normalmente nos referimos às Sagradas Escrituras. Isto não é nenhum problema, pois sabemos que através da leitura das Sagradas Escrituras, buscamos nos encontrar com Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, e se alguém ler o texto sagrado sem um espírito de comunhão, sem considerar a sagrada tradição e o magistério da Igreja? Possivelmente este leitor não teria contato com a Palavra de Deus. Isto porque a Palavra de Deus, ou o Verbo Divino encarnado, é Jesus Cristo. O apóstolo São João nos ensina isto nos primeiros versículos do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Portanto, a Palavra de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre o nosso relacionamento com as Sagradas Escrituras. No entanto, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da Palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Para que não seja uma letra morta, é preciso que Cristo, Palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo nos abra o espírito à inteligência das Escrituras. Para nós católicos, é extremamente importante acolher este ensinamento da Santa Igreja. Não somos a religião do livro. Isto quer dizer que ser cristão não se resume a seguir alguns preceitos, observar leis e mandamentos, seguir alguma filosofia ensinada por um grande sábio, ou menos ainda, forjar uma ideologia que se apresente como uma solução final para os problemas da sociedade. Nada disso. Ser cristão significa ter um encontro pessoal com alguém que está vivo, Jesus Cristo. É um encontro pessoal e transformador, um encontro com o Verbo Divino, com a Palavra de Deus. E agora, para finalizar, um bônus. As mídias sociais são campo fértil de evangelização. Você sabia que os santos pontífices têm nos incentivado a evangelizar através das mídias sociais? O Papa Bento XVI, em uma mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais, nos diz que a autenticidade dos fiéis nas redes sociais é posta em evidência pela partilha da fonte profunda de sua esperança e de sua alegria, a fé em Deus, rico de misericórdia e amor, revelado em Jesus Cristo. Não somente o Papa Bento XVI, mas São João Paulo II e o Papa Francisco também nos impelem a sermos cristãos autênticos em todos os ambientes, e isto inclui as mídias sociais. Por isso, nos unamos na missão de evangelizar também por aqui. Se inscreva em nosso canal e compartilhe esta mensagem para que mais e mais pessoas tenham um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.